Vamos lá, pessoal, para um vídeo bíblico aqui, né? Sobre o evangelho aqui. Eu tava assistindo o Caio Fábio, né? Aí ele fala, né, sobre que condenação é essa, que pecado é esse, né? Que Jesus veio nos salvar, né? Eu não tava querendo fazer esse vídeo porque vai dar um pouco de trabalho. Ignora aí os gatinhos, pessoal, que eles aprenderam a andar agora. Aí estão tudo correndo aqui dentro de casa. Então vamos começar desmentindo essa fábula que dizem que todo mundo veio de Adão, tá? Romanos 5, 14 ao 15, tá? Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés a morte reinou. Por quê? Porque foram eles que escreveram a Torá, tá, gente? Pegando ali, mesclando ali com as culturas de todos os povos, tá? Dos sumérios e tal. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então tem pessoas que não vieram pelo pecado de Adão. Aí a gente tem que ver que pecado é esse. Pessoal, os gatos tiram um pouco da concentração aqui, mas vamos continuar, né? É porque eles ficam miando, aí eu esqueço tudo aqui. Romanos 3, 23 ao 26, tá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles falam pra vocês, gente, que os bebezinhos têm pecado. Mas Paulo aqui em Romanos, ele não tá falando de pecados aqui desse mundo, tá? A gente vai chegar aqui agora, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Destituídos é como se a gente fosse, pessoal, demitidos, tá? Quando, pessoal, eu vou mostrar pra vocês também que já tinha pessoas aqui na Terra, que era nós, tá? Nossa espécie, tá? Aí depois veio o diabo e fez o joio dele de Adão, tá? O Adão é do joio, tá? Aí, olha só. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela remissão que há no Filho do Pai, ao qual o Pai propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Que pecado é esse que a gente tinha, gente? Ué, nós era inimigo do Pai. Nós era inimigo dele. E qual que é a justiça do Pai? Aqui? A gente acabou de ler. Aqui, ó. Ele só para você que a justiça do Pai é fogo na cabeça, é destruição e morte, né? Aqui, ó. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. A gente era inimigo do Pai. Teve um demônio que arrastou a gente pra cá, gente? Teve um demônio que enganou nós aí. Entendeu? A gente viu lá que na carta de Romanos também, onde estava escrito lá que por causa de um só homem o pecado entrou no mundo. Aí veio um só homem e tirou o pecado do mundo. Aqui, só para não prolongar muito, Mateus 13, 24 ao 48. De onde será que veio o joio? Os anjos perguntam. Foi algum inimigo que fez. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Aí eles vão mentir pra vocês, né? Pergunta pra eles quem é o joio. Eles vão mentir pra vocês. Vão falar assim, o joio é aquele cara que faz coisa errada. Efésios 6, 12. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, erro na carne aqui todo mundo tem. Entendeu? Nossa luta não é contra isso. Aí fala pra você que pra ir pro céu você tem que ser uma pessoa que não bebe, né? E outras coisas, né? A Bíblia, eles não contam pra você, mas ela tem uma magia interessante, tá, gente? Essa magia que a Bíblia tem. Porque parece que essa galera aí que estudou português na escola, quando lê a Bíblia, ele se faz de tonto pra enganar vocês. Mateus 23, do 37 ao 39. Jesus diz assim pra um povo aí: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Seus filhos não são meus filhos, né? Como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ué, se não são filhos, se aquele povo que Jesus está falando lá não são filhos do pai de Jesus, são filhos de quem? Aqui, ó, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Aí Jesus ele pega e cita Isaías, onde Isaías jogou uma maldição. Ó, Mateus 13, 13 ao 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Isaías cegou esse povo, o diabo cegou esse povo aí. Eles são tudo ao contrário de Jesus. Aqui, ó, Hebreus 2, 14 ao 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, filhos de quem? Do Pai. Nós se fizemos carne e sangue? Ele também participou, ele quem? Jesus. Da mesma condição humana. Para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o império da morte. Quem que tem o império da morte? Quem é o assassino desde o princípio? É aquele Deus lá deles, o Deus da religião. Pessoal, os gatos aqui não tá deixando eu gravar, cara. Tá tirando aqui a concentração, entendeu? Mas uma coisa interessante também que tem na Bíblia, no Evangelho, pessoal, é que os povos que não chegaram a ouvir o Evangelho e não estavam debaixo da Torá, provavelmente aquelas pessoas, tá? Segundo Paulo, ele diz... Eu vou ver se eu acho esse texto, pessoal, pra mostrar melhor pra vocês. Eles foram salvos, tá? Pelas boas obras que eles faziam. Pelas atitudes deles, tudo tal. Mas você, pessoal, que conhece o Evangelho, você não é salvo pelas obras, tá? É porque aquele pessoal, eles eram ignorantes. E o Pai não leva em conta a ignorância. Entendeu? Agora, você que conhece o Evangelho, você não vai ser salvo por mérito seu. É Jesus que vem até você e te dá alguma coisa, meu irmão, pra você. Entendeu? É Jesus que te escolhe
E Jesus, ele fala, o pai não faz acepção de pessoa, mas Jesus faz. O pai de Jesus, ele não mata a pessoa. Jesus falou, por que vocês falam que eu sou bom? Bom é meu pai. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O pai de Jesus é diferenciado, tá? Agora, Jesus, ele recebeu o dom. Ele fala que ele recebeu o mandamento do pai dele, de pegar a vida dele de volta. Ele fala, eu recebi de meu pai esse mandamento, de entregar minha vida e pegar de volta a vida de volta. Ele fala na Bíblia, no Evangelho, ele fala, esses que o pai me deu. Então, por isso que Jesus vem até você. Se você tem fé nele, é porque ele que te deu fé. Você não é todo mundo que tem fé, tá? Nossa, pessoal, os gatos, eles param de miar e eu ainda escuto eles miando, cara. Na minha cabeça, isso tira a concentração. Jesus, ele fala também que a obra é crer nele. Ué, mas e aquelas pessoas que não conheceu ele? O pai já colocou no coração delas, daquelas pessoas. Aquelas pessoas nem precisou conhecer Jesus aqui nesse mundo. O pai já colocou no coração deles. Vocês querem ver? Que a lei do pai é no coração e a lei de Moisés é em pedra? Vocês querem ver isso? Eu vou mostrar isso pra vocês pra terminar o vídeo. Eu vou falar uma coisa. Tem os profetas do demônio e tem os profetas do pai. Tem as leis do demônio, que era matar o outro na pedrada. Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo. Jesus só desconstruindo. Por quê? Jesus, ele falou, eu vim desfazer as obras do diabo. Tem os mandamentos do demônio, que ele não cumpre e não guarda. Estevão jogou na cara deles e foi morto, que eles não guardam nem o mandamento do pai deles, o demônio. E o demônio, ele fala que ele deu essas leis aí sabendo que eles não iam conseguir guardar. Porque aí eles erravam e eram mortos. E o demônio adora a morte. Ele é o assassino desde o princípio, né? À toa que a gente tem que reter o que é bom, né? Lá no livro de Apocalipse, que eu nego aquele livro lá, é uma agenda aquele livro lá. Porque eu já falei de João, que ele estava na ilha de Pátimo, preso, pobre, analfabeto. Tem versículo bíblico falando que ele é analfabeto. Como é que um analfabeto vai escrever alguma coisa? Aí lá também está escrito que ele recebeu de um anjo. Aí Paulo fala, ainda que um anjo venha e te dê um evangelho novo, seja anátema. Qual que é o evangelho novo? É aquele Apocalipse lá. Fora que lá na época de João, pra você ser estudado, ó, você tinha que ter grana. Pra você ir pra escolinha, você tinha que ter grana. Pra você comprar uma caneta e papel, ó, era só pra quem tinha grana. E João era pobre, analfabeto, coitado. O que eu ia mostrar pra vocês mesmo? Se deixar, eu fico aqui falando aqui 10 horas, pessoal, que eu gosto muito do evangelho. 2 Coríntios 3, do 3 ao 6 aí, tá, pessoal? Aqui, ó, Paulo, ele fala aqui, ó. Vocês são a carta viva do nosso mestre, o Filho do Pai Altíssimo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Pai vivo. E Paulo, ele sempre fala assim, ó, Pai vivo. Porque Paulo, ele fala, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Porque tem um dos mortos aí. Jesus fala pra eles lá no enterro lá, deixa que os mortos enterrem os mortos. Por quê? Porque a galera lá tava adorando outra coisa aí, tá, gente? Paulo fala, tá? Satanás é o Deus desse mundo. Pedro fala pra gente tomar cuidado com o leão, que anda pra rugir ao seu redor, que só quer devorar. Você vai em Oséias 11:10, tá, pessoal? Lá, aquele demônio é o leão que ruge. E todo mundo vai tremendo, correndo de medo pra ele. Então aqui, ó, João 8:42. Diz-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, se fosse. Nossa, imagina ouvir um negócio desse. Imagina. Jesus chega em você e fala assim, ó, se Deus fosse vosso pai. Ué, mas aí a gente vê Pedro tirando 5.000 judeus do judaísmo. E depois Pedro vai até preso. Ué, mas o que acontece então no caso dos judeus, gente? Você vê eles falando sempre de temor a Deus aí, mas Deus não nos deu espírito de temor, tá? Paulo vai falar aqui também em Romanos 8:14 ao 17. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito do Pai vivo são filhos do Pai. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Então, no caso de Paulo, gente, que era judeu, ele foi adotado.